Boa noite, pessoal. Vamos lá? Continuar o estudo das funções e vamos fazer algumas revisões de alguns pontos das aulas passadas. Revisão de tópicos importantes da aula passada. 1.1. Definição de função. Das dois conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B, será uma função se somente se, para todo x que pertence a A, existe um só y que pertence a B, tal que o par ordenado pertença à função. Essa é a definição matemática do conceito de função. Bom, vamos ver aqui um exemplo simples que eu dou, dados dois conjuntos A e B, uma função f de A em B dada pela relação, ou pela lei, né? Y igual a x ao quadrado. E a gente vai representar essa função usando o diagrama. Então, quando x é menos 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou associar o 2 ao 4. Quando x é menos 1 ao quadrado, 1. Então, o x vai ser associado a 1. Quando x é 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado vai dar 1. Né? E 2 ao quadrado é igual a 4. Observa que de cada elemento do conjunto A sai apenas uma flecha. Né? Então eu vou falar que o domínio dessa função é o meu conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O meu conjunto imagem, quem recebeu flecha? Então olha só, vamos lá, quem que recebeu flecha? 1, 0, 1, né? E 4. Esse é o conjunto imagem, quem recebe flecha. E o conjunto contradomínio é todo o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Quais são os pares ordenados que representam a função f de acordo com esses dois conjuntos A e B? Menos 2 e 4, né? Menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 4. Esses são os pares ordenados representados por essa função aqui no diagrama, né, sendo a função de A para B. Por que é importante o estudo das funções, né, para a gente? Compreender uma função como uma relação de dependência entre duas variáveis. As ideias de domínio, imagem, contradomínio e suas representações algébricas e gráficas, e utilizá-las para analisar, interpretar e resolver problemas em contextos diversos. Então, olha bem, essa parte final é muito importante. Olha, representação algébrica de gráficos e utilizá-las para analisar, interpretar e resolver problemas em contextos diversos. Então, essa é o porquê que é importante, né, nós estudarmos funções. Né? Estudar é compreender uma função como uma relação de dependências entre duas variáveis. Então, esse início dessa frase também é bastante importante. Duas relações que não representam uma função. Então, olha bem, R1 não é uma função. Vamos explicar por quê. Pois x3 não foi associado. Né? Nós podemos escrever que f de x3, a imagem do x3, não existe. Né? Se você olhar aqui para o diagrama, ó, você vai ver que o x3 não foi associado, portanto não existe imagem do x3. E a definição de função diz que de cada elemento do conjunto A só pode sair uma flecha. Então a relação R1 não é função porque o x3 não foi associado. R2 não representa, né?
representar uma função, pois x1 está associado a dois elementos, né? Observa que do x1 partem duas flechas. Isso não pode acontecer. Então tá aí dois exemplos de relações que não representam funções, através dos diagramas. Terceiro exemplo. Considere uma relação f de A em B, representada pelo gráfico abaixo, onde o conjunto A domínio são os x que pertencem aos reais, tal que 0 é menor ou igual a x e menor ou igual a 4. Por que esse gráfico com esse domínio, né? Por que essa relação f de A em R não é uma função? Não será uma função, pois existem números maiores que zero, maiores que zero, e menores que 2, que não possuem imagem. Então, para o domínio de 0 a 4, eu tenho uma parte do domínio, né, que não foi associada a ninguém, não possui imagem, e sendo assim, não é uma função. Pessoal, uma observação importante. Toda função é uma relação binária de A em B. Portanto, toda função é um conjunto de pares ordenados xy. Por isso que é binário, porque são dois. Geralmente existe uma sentença aberta, y igual a f de x, que a gente fala que é a lei da função, que expressa a lei mediante a qual, dado um x que pertence a A, determina o y que pertence a B, tal que o par ordenado xy pertence à função. Então a gente pode definir função assim, conjunto de pares ordenados, onde x pertence a A, y pertence a B, e a relação de y para B, a lei da função, é y igual a f de x. Bom, agora vamos pensar numa análise de gráficos, tá? Muitas informações a respeito do comportamento de uma função podem ser obtidas a partir do seu gráfico. Por meio dele, podemos ter uma visão do crescimento ou decrescimento da função, dos valores máximo ou mínimo, e que ela pode vir a assumir domínio, imagem e outras informações. Então, quando nós formos analisar um gráfico de uma função, a gente vai poder estar olhando crescimento ou decrescimento, né? Importante, crescimento ou decrescimento, se a função tem um máximo ou se ela tem um mínimo, e ainda se ela assume, se ela assume o máximo ou o mínimo, ou ainda o domínio, a imagem e outras informações que fazem parte do contexto daquele gráfico que está sendo analisado. Então, pessoal, vamos analisar o gráfico dessa função de R em R, cuja lei é x² menos 4. Eu escolhi alguns valores para o domínio dessa função. Com esses valores, eu achei as suas respectivas imagens. Então, quando x é menos 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Quando x é menos 1 ao quadrado, 1, menos 4, menos 3. Quando x é 0, 0 ao quadrado, 0, menos 4, menos 4. Quando x é 1, 1 ao quadrado, 1, menos 4, menos 3. Quando x é 2, 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Então, aqui nós temos alguns pares ordenados que foram marcados aqui no plano cartesiano, e com esses pontos eu construí essa curva chamada parábola, tá? Observações importantes. Nós vamos dizer que menos 2 e 2 são raízes da função, ou zeros. Então, menos 2 e 2, raízes ou zeros. Na verdade, raízes ou zeros são os valores de x, valores de x que tornam y igual a zero. São as raízes das funções, tá? As raízes são os valores onde a curva intersecta o eixo x. Vamos olhar outra característica. Para x menor do que menos 2, x menor que menos 2 e x maior que 2, tá? X menor que menos 2 e x maior que 2,
as imagens são positivas, tá? Eu vou ter, nessas duas situações, y maior do que zero. Tá legal? Bom, para x entre menos 2 e 2, todos os x que estão entre menos 2 e 2, eu vou ter imagens negativa. Então, podemos escrever que se x é maior que menos 2 ou x menor que 2, né? X maior que menos 2 ou x menor que 2, temos y menor que zero. O que significa isso? Imagens negativas, né? Lembrando que esses sinais, esses dois sinais de mais e esse sinal de menos, eles trabalham com o eixo y, certo? Depois, temos uma parte da parábola que é decrescente e uma parte da parábola que é crescente. Para x menor que zero, a parábola é decrescente. Para x maior que zero, a parábola é crescente, certo? Esse ponto 0 menos 4, a gente chama de ponto de mínimo da função. E menos 4 é o menor valor que a função assume. No caso aqui desse gráfico, dessa função, o domínio é real e a imagem, vamos escrever a imagem aqui em cima, ó. Imagem da função é igual a y que pertence a r, tal que y é maior ou igual a menos 4. Lembrando que a imagem a gente trabalha no eixo y. Então, a parábola ela só existe para valores maiores ou iguais a menos 4. Então, por isso que a imagem são todos os números reais, tal que o y é sempre maior ou igual a menos 4. E o domínio dessa função são todos os números reais.